A pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Prezados ouvintes, o estudo da natureza e pessoa do Senhor Jesus Cristo, conhecido como cristologia no campo da teologia sistemática, é fundamental para o cristianismo. Se uma pessoa tem um ensino ou recebe um ensino sobre Jesus e está errado nesse conceito sobre Jesus, então se seguirão consequentemente outras doutrinas que também estarão erradas, e essa pessoa, apesar de se chamar cristã, ela não está seguindo o Cristo apresentado na Bíblia Sagrada. Consequentemente, dizemos mais que o plano da salvação de Deus depende do fato de Jesus ser conhecido por nós como Deus homem. Deus homem. O texto que embasa essa nossa posição é o que nós já acabamos de citar. Nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo habitar está no tempo presente. Não é uma situação que Cristo foi no passado e hoje já não possui mais. Nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele ser que viveu na terra por 33 anos e meio, conhecido como Cristo de Nazaré, ou alguns o chamam o homem de Nazaré, não ficou despojado do seu corpo quando ali na cruz do Calvário tomou o nosso lugar e pagou o nosso débito para com Deus. Ele foi sepultado e ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia, e nessa forma de corpo glorificado, ele ascendeu aos céus, está à direita do Pai, e hoje ele é chamado mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, mostrando assim que ele é o mesmo em sua natureza divina humana, e que este conhecimento é que nos outorga a salvação. Dizemos então que Jesus, como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. No livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 16, aponta isso, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo fazendo uma declaração importantíssima, colocando Jesus como Criador de todas as coisas. E não foi apenas o apóstolo Paulo, porque João, o evangelista, no 4º evangelho, ele começa a sua descrição apontando a eternidade do Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e falando da humanidade do Senhor Jesus Cristo, declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, como homem, teve princípio, como Deus não, sempre existiu coeternamente com Deus, o Pai. Ele é chamado o Filho da Mulher, falando da sua humanidade, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então está nessa condição que ele se tornou nosso mediador, como já citamos, um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, de acordo com 1 Timóteo 2:5. Essa posição cristológica tem sofrido ataques desde os tempos primitivos. E queremos frisar 3 verdades importantes que fazem parte da cristologia evangélica. Primeira, a realidade das 2 naturezas de Cristo, ou seja, como dissemos, ele é Deus, homem. Como Deus sem princípio, como homem teve princípio e nasceu de uma mulher. Segundo, a integridade das 2 naturezas de Cristo. Elas não são contraditórias. E terceiro, a união distinta dessas 2 naturezas em um, mostrando assim cada natureza independe da outra. E pelo fato de a encarnação ser um mistério, e algumas pessoas se insurgem contra esta expressão, a encarnação ser um mistério, e dizem que é um tipo de fuga que nós evangélicos arrumamos para poder nos justificar com relação à doutrina da Trindade, porque se torna algo inexplicável. O importante é perguntar para pessoas que pensam desse modo: a palavra mistério aparece na Bíblia? Vou repetir a pergunta: a palavra mistério aparece na Bíblia? A resposta é uma só: sim. E o que é um mistério? Um mistério é um segredo sagrado revelado aos homens. E Paulo, então, se referindo à encarnação do Verbo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 16, e ele declara: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vou repetir, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, cumprindo-se a profecia de Isaías. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, por-lhe-ão o nome de Emanuel. E em Mateus 1:23 declara: cujo sentido é Deus conosco. Então, na pessoa de Jesus, Deus se manifestou em carne. E nós queremos dizer
então que durante a história da igreja primitiva, seguindo-se posteriormente também por algum tempo, em todas as épocas houve o que nós chamaríamos de pessoas que tinham um ensino e pregavam também algo errado sobre a pessoa de Jesus. Então nós encontramos que surgiram muitas controvérsias em torno da pessoa de Jesus, como ele podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Os ebionitas, judeus, que sustentavam a crença em Deus, argumentavam que Cristo não era divino. Acreditavam que Deus escolheu o homem Jesus para ser o Messias porque Jesus cumprira a lei mosaica. O arianismo, que hoje ainda tem remanescentes, heresia do quarto século, declarava que Cristo era uma criatura menos que Deus, porém mais que homem. E esse grupo de arianistas hoje falam que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Dois nomes para uma pessoa, sendo Jesus apenas o arcanjo Miguel. Os gnósticos negavam a plena humanidade de Cristo. E nós lemos na Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3, o escritor fazendo uma recomendação muito solene para nós. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Na sua segunda carta, João continua dizendo sobre os falsos mestres, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aí está uma situação com relação à pessoa de Cristo, em que certos grupos religiosos, através de líderes, têm pregado e ensinado sobre Jesus alguma coisa diferente. E essas heresias todas são hoje refutadas por aqueles que têm o entendimento correto sobre Jesus Cristo, afirmando ser Ele Deus e homem. Por isso, prezado ouvinte, é questão secundária sabermos quem é Jesus. Repetimos, o estudo da natureza e pessoa de Cristo é fundamental para nós cristãos, e dependendo da nossa posição cristológica, é que podemos afirmar que a salvação foi consumada por Jesus, quando ali na cruz do Calvário pagou o nosso débito, subiu ao céu em corpo glorificado, está sentado à direita do Pai, e ele voltará. O Jesus de quem disse o escritor do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não passou por mudanças de natureza, mas acrescentou a sua natureza divina, a sua natureza humana, quando o Verbo se fez carne. Aceite a Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico, aquele que salva da condenação eterna, aquele que pagou o preço da nossa redenção, não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue, declarando então que a porta do céu está aberta para toda pessoa que quiser entrar por ele no céu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa do Jesus que nós pregamos, o Jesus bíblico.